Está processando. Muito bem, gente, todo mundo bem-vindo a mais um vídeo nosso, né, que é uma aula também, e é aula e é videoaula, etc. Nós estamos aqui para ampliar um pouquinho mais o nosso repertório de estudo gramatical. E o que nós vamos estudar a partir de agora, eu vou projetar aqui para vocês, com esse material que eu elaborei para a nossa aula. Nós vamos ampliar um pouco, detalhar um pouco aquilo que nós estamos estudando, certo? Por favor, alguém poderia falar ao microfone me dizendo se está ouvindo direitinho e tal? Tá legal, professor. Pronto. Então, olha, o que nós vamos estudar nessa parte 2 aqui vão ser conceitos e nós vamos ver exemplos de relações de adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. É isso que nós vamos estudar agora, certo? O que eu espero que vocês, não nessa aula necessariamente, se vocês nunca estudaram isso dessa forma, vocês não vão conseguir, numa primeira aula, já fazer sozinhos. Mas vocês vão conseguir entender os exemplos que eu vou apresentar. E o que eu espero que vocês consigam fazer, que vocês alcancem ao se desenvolverem como leitores, enfim, como estudantes, é vocês olharem para um texto e conseguirem perceber o que é nesse texto um adjunto adverbial, o que é um adjunto adnominal, o que é um aposto, o que é um vocativo. Certo? Isso é o basicão. Quando vocês forem estudar para uma prova de escola militar, de um concurso federal, estadual, municipal, quando vocês forem estudar para o Enem, vocês vão olhar como é que essas provas anteriores, para esses concursos, né? Como é que as provas anteriores cobram esses conteúdos e vão aprender a resolver as questões. O que eu quero que vocês consigam mais uma vez? Desenvolver a inteligência de vocês para conseguirem associar um conceito com um fato. Certo? Tudo bem até aqui? Essa é a introdução. Nós estamos estudando, assim, grosso modo, o que nós estudamos até agora foi uma relação sujeito-predicado. Essa relação sujeito-predicado eu coloco com uma seta indo e com uma seta voltando, porque o sujeito é aquilo sobre o que eu falo e o predicado é o que eu digo sobre esse sujeito, predicado. Esse é um conceito que eu estou dando para fins didáticos. Se vocês forem lá nas gramáticas, vocês vão encontrar uma definição diferente disso que eu estou falando aqui. Tá? Isso é para vocês irem entendendo o fenômeno, o processo de organização da nossa língua quando a gente escreve. Quando a gente escreve textos ditos cultos, né? Considerados cultos. Quando eu digo isso, eu me refiro a textos publicados em livros, em sites jornalísticos, tá? É nesse sentido aí. Então, o que eu vou fazer com vocês agora é ler um texto e o que eu espero que vocês consigam entender é que dentro do sujeito nós temos uma parte que se chama núcleo, mais, por exemplo, adjuntos adnominais. Por exemplo, certo? Etc. Pode ter mais coisas. Num predicado, nós já percebemos lá nas outras aulas que nós temos um verbo e que esse verbo do predicado pode ter um complemento verbal. Nós já vimos que dentro desse predicado pode ter um nome que exige um complemento nominal. Vocês estão fazendo uma análise de um fragmento de texto em que vocês vão ter de encontrar esses elementos aí, não é? Agora, hoje, nós vamos ver que aqui no predicado, você pode ter, por exemplo, um adjunto adverbial. Por exemplo, você pode ter, vamos dizer, adverbial. Você pode ter um aposto, etc. É nesse sentido que eu digo que nós vamos refinar, aprimorar adverbial. Por que ele está marcando? É nesse sentido que eu estou dizendo que nós vamos aperfeiçoar, refinar a análise da gente. Beleza? Todo mundo entendeu isso que eu estou falando? Então, eu vou fazer aqui uma leitura desse texto e faz de conta assim, vocês já estudaram isso antes, no ensino fundamental. O que é adjunto adnominal, o que é predicado, o que é adjunto adverbial, o que é aposto. Tentem ver se vocês já sabem o que é isso aí nesses parágrafos, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom e vou fazer essa leitura de um texto que é para o público em geral. É para todo mundo que queira saber o que é a história colonial do Brasil. É um verbete de enciclopédia.
da enciclopédia aberta, né, chamado Wikipédia, enfim, tá? A história colonial do Brasil, período também conhecido como Brasil Colônia ou Brasil Colonial, veja, isso aqui é um sujeito, né? É sobre isso que esse período que termina aqui vai falar. Eu já estou dando por suposto nossas aulas anteriores, inclusive a de hoje. Aqui eu tenho esse bloco, que é o meu parágrafo, e dentro do parágrafo eu tenho os períodos. Aqui se encerra o primeiro, aqui se encerra o segundo, aqui o terceiro. E dentro desse período eu vou ter relações sujeito-predicado. E dentro do sujeito e do predicado eu vou ter outras relações. Relação de adjuntado nominal, relação de aposto. Então, será que você já consegue ver que aí, por exemplo, tem um aposto? Se não tem, vai ver daqui a pouco, tá? Então, a história do Brasil colonial, período que também conhecido como Brasil Colônia ou Brasil Colonial, ocorre entre os séculos 16 e 19, quando o atual território brasileiro abrigava colônias do Reino de Portugal. Isso é o primeiro período. Vamos para o segundo. A nação Brasil surgiu como Estado soberano com a independência. Temos aí uma relação sujeito, né, a nação Brasil, predicado, surgiu como Estado brasileiro com a independência. Vocês conseguem ver aí relações de adjuntado nominal? Se não conseguem, saberão ver daqui a pouco, tá? Terceiro período e último desse parágrafo. O Brasil colonial é incluído em um conceito mais amplo, a América Portuguesa. Conseguem ver que aí tem uma coisa que se chama aposto? Daqui a pouco vem o conceito e o exemplo. E aí vocês vão conseguir ver, tá? Os termos Brasil colônia. Os termos Brasil colônia e Brasil colonial, isso é o sujeito. Dentro do sujeito eu tenho outros elementos. Conseguem ver ou só conseguem perceber uma unidade, sujeito? Os termos Brasil colônia e Brasil colonial são categorias de análise historiográfica e baseiam-se no Estado do Brasil, referindo-se às colônias da América Portuguesa que passaram a integrar, em 1815, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esse é o primeiro período. Vamos para o segundo. O processo de colonização, isso aqui é o sujeito. Vamos ler o período todo para ver o que é dito sobre esse sujeito. Tudo mais é predicado. Olha, vou marcar aqui. Tudo mais é predicado. Será que nesse predicado nós podemos encontrar partes que são adjuntos adverbiais, partes que são, por exemplo, adjunto apostos, né? Aposto. O processo de colonização é o sujeito, o restante todinho é predicado. Durou da primeira metade do século XVI, ou seja, dali dos anos 1500, né, até a primeira metade do século XIX, anos 1800 e alguma coisa, tendo variações geográficas ao longo de seus quase 3 séculos de existência, como a existência do Estado do Maranhão, criado em 1621, a partir da repartição norte da América Portuguesa, que foi incorporada ao Estado do Brasil em 1775. Então, essas informações aí sobre o processo de colonização, elas podem vir no enunciado de uma questão do Enem, por exemplo, ou ela pode ser a informação que você precisa lançar mão para acertar uma questão sobre período colonial. Entendeu? Essa colonização durou esse período aí, do século XVI até o XIX, e ela teve variações ao longo desse período, né? E um exemplo de variação é a existência do Estado do Maranhão. E quando é que ele foi criado? Em 1621, a partir da repartição da América Portuguesa, que foi incorporada ao Estado do Brasil em 1775. Então, durou de 1625 a 1775 esse chamado Estado do Maranhão. Depois ele foi integrado ao Estado do Brasil. Certo? Por que essas informações são importantes? O texto vai nos dizer agora, nesse novo período, que eu vou marcar com outro tipo de sublinhado. Olha o tamanho do período. Não, está aqui. Com esse outro período. História, vocês vão aprender lá com o professor de história. Aqui eu só estou decodificando o texto. Certo? Portanto,
O termo Brasil colônia, isso aqui é o meu sujeito, é sobre isso que vai ser falado algo, e o que eu espero é que o que é importante é o que vem depois. O período é curtinho aqui, eu marquei errado. Portanto, o termo Brasil colônia é anacrônico, é meramente indicativo do período histórico colonial. Durante este período, nunca o atual território brasileiro, aqui é o sujeito, olha, o atual território brasileiro, tudo que não é período é predicado. Vou colocar aquela serpentinazinha. Durante este período, olha a ideia de tempo aí, nunca uma ideia de negação, né? Ou de repente de tempo também, ou jamais, mais ideia de negação, né? Nunca o atual território teve o título ou designação oficial de colônia. Não é interessante? Como o português chamava essa região aqui? Estado do Maranhão, Estado do Brasil, por exemplo. Mas nunca chamou de colônia. Tá? Igualmente, nunca foram utilizadas outras designações hoje frequentemente usadas como referência ao Brasil colonial, como Principado do Brasil, os portugueses nunca usaram, Vice-Reinado do Brasil, portugueses nunca usaram, ou Vice-Reinado do Brasil também nunca usaram. Durante o processo de colonização, aqui mais uma vez ideia de tempo, o atual Brasil, sujeito, né? Vou marcar aqui sublinhado, o restante, juntamente com a parte inicial, todo é predicado. O atual Estado do Brasil teve apenas duas designações oficiais, 2 pontos. Conseguem ver isso aqui já como uma coisa que se chama aposto? Se não conseguem, conseguirão a partir dos exemplos e das definições. Durante o processo de colonização, isso é uma parte do predicado, que dá a ideia de tempo. Agora vem o sujeito. O atual Brasil, é sobre ele que eu estou falando. Ele teve duas designações. Quais foram essas duas designações? Estado do Brasil e Reino do Brasil. Guardem isso, pode ser que tenha uma questão aí do Enem ou tal, que vocês escrevam algo demonstrando que conhecem isso, tá? Nunca foi chamado oficialmente de colônia, né? Era Estado do Brasil, Reino do Brasil. Terminando, antes de 1500, ano da chegada dos europeus, o território que hoje é chamado Brasil, vamos marcar isso tudo como sujeito, pelo menos por enquanto, né? Lá ano que vem vocês vão ver que aqui tem uma oração e tal, por enquanto fica como sujeito. O território que hoje é chamado de Brasil era habitado por indígenas. Em contraste com as fragmentadas possessões espanholas vizinhas, as possessões portuguesas, construídas na América do Sul, mantiveram a sua unidade e integridade territorial e linguística, mesmo após a independência, dando origem ao maior país da região. Terminar. A grandeza do atual território brasileiro, isso aqui é o sujeito, tudo mais é predicado. Construída desde o período colonial, foi resultado da interiorização da metrópole portuguesa no território sul, especialmente após o descobrimento de ouro nos sertões. Tudo isso aqui vamos ler como sendo predicado. Dentro desse predicado, eu posso ter, pelo menos, já estudamos, complemento nominal, complemento verbal. Dentro desse predicado, eu posso encontrar uma parte que eu chamo de aposto. Dentro desse predicado, eu posso chamar uma parte que eu chamo de adjunto adnominal, certo? Ou, de repente, de vocativo. O que é tudo isso, professor? Eu estou tentando fixar na mente de vocês o que, teoricamente, vocês ainda não sabem, para daqui a pouco vocês passarem a saber. Último parágrafo para irmos para os conceitos e os exemplos. A economia do período colonial brasileiro, olha o sujeito, é sobre isso que o texto vai falar, nesse trechinho. A economia do período brasileiro foi, olha, se relaciona com o verbo, caracterizada pelo tripé monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. E, apesar das grandes diferenças regionais, manteve-se no período colonial a unidade linguística, tendo se formado, nessa época, o povo brasileiro, junção e miscigenação de europeus, africanos e indígenas do Brasil, formando uma cultura autóctone característica. Então, olhe, se você não consegue ver aqui nesse trecho partes a que se chama adjunto adnominal, partes a que se chama de aposto, por exemplo,
você vai atentar para os conceitos e eu vou voltar para esse fragmento ao final dessa exposição, que ainda dura 25 minutos, para mostrar para vocês exemplos. Certo? Vamos para os conceitos. Vamos lá. Formou-se um povo local próprio, né? Darcy Ribeiro tem uns vídeos muito legais no YouTube. Vejam, coloquem Darcy Ribeiro e vejam que é um grande homem para nós imitarmos. Darcy Ribeiro diz assim, que aqui ocorreu uma coisa única no mundo, a formação de um novo povo, essa mistura. Por exemplo, nos Estados Unidos não houve essa grande mistura, brancos de um lado, negros do outro. No Brasil, tinha casos de homens brancos portugueses adentrarem a mata, acompanhados por negros, acompanhados por indígenas, e voltar com dezenas de filhos depois de alguns anos. Uma mistura completa aí de branco, negro, indígena. Então, vamos aprender os conceitos. Primeiro, mecanicamente. O que é um adjunto adverbial? É quando você tem uma ou mais de uma palavra empregada para acrescentar uma informação em relação a um verbo, a um adjetivo ou um advérbio. Professor, eu não entendi nada. Vai entender já. Como assim acrescentar uma informação? Vai entender já. Vocês já tinham condições de lá em cima terem percebido quando eu falei ideia de tempo. Tá? Mas vai chegar já já. Nós vamos tratar aqui só do advérbio em relação ao verbo. Nós não vamos tratar em relação ao adjetivo e advérbio. Mas, nas leituras de vocês nas outras aulas, nós vamos aprimorar isso. Veja que aqui é verbo. Adjunto adnominal, quando você tem uma palavra ou mais de uma palavra para acrescentar informação em relação a um substantivo. Eu estou destacando aqui de propósito para ajudar vocês a mapear aí. Vocês podem colocar assim, adjunto adnominal, informação, traço, verbo. Adjunto adnominal, igual, informação, traço, substantivo. É isso que é para ficar na cabeça de vocês por enquanto. Professor, repita. Vou repetir já já e mostrando exemplo. Vamos para o aposto. O aposto tem um pulo do gato. O aposto é uma palavra ou mais de uma palavra que você emprega para acrescentar uma informação ao período ao se relacionar com um termo de valor substantivo. Vamos lá, mais uma vez, com um substantivo. Qual é o pulo do gato? São dois, na verdade. O aposto pode ser retirado sem problema. Anotem isso. E o aposto pode substituir o substantivo com o qual se relaciona. Então, adjunto adverbial. Acrescenta informação em relação a um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Adjunto adnominal. Uma informaçãozinha a mais em relação ao substantivo. Aposto. É um acréscimo de informação, um esclarecimento, uma explicação em relação ao substantivo. Você pode retirar o aposto sem nenhum problema, ou você pode trocar o substantivo pelo aposto. Certo? Posso avançar? Alguém fala o microfone, por favor? Resume isso aí de novo, professor. Certo. A repetição eu vou dar já já com um exemplo. Alguém quem tem uma pergunta a fazer? O que eu disse ficou entendido? Eu vou repetir. O seu pedido eu vou atender. Vou atender mostrando exemplo. Vamos para o vocativo, que é o mais fácil de todos e o que mais se erra, porque não se coloca a vírgula. Toda vez que você faz um chamamento, você chama essa parte que é o chamamento, a convocação, o convite, de vocativo. Essas partes em negrito aí na tela são vocativos. Quando eu digo, pessoal, nós vamos ler um texto sobre história colonial do Brasil. Turma, vamos prestar atenção para os conceitos e para os exemplos. Esse turma, esse pessoal, são vocativos. Está claro isso, gente? O vocativo pode vir ao final, sem nenhum problema. Eu repito já, viu, meu caro? Mostrando exemplo. Está aqui, olha. Vamos prestar atenção aos conceitos e aos exemplos, pessoal. Sempre tem uma vírgula. O vocativo ele vem sempre com vírgula. Então, quando forem comentar alguma coisa no YouTube, quando forem mandar um zap chamando alguém, você coloca a vírgula se você quiser escrever segundo a gramática normativa. Pessoal, turma, professor, alunado, tudo bem, gente?
todo mundo, vamos tomar nota, vamos tomando nota do que precisamos aprender. Entenderam? Esse todo mundo aí é o vocativo. Pode vir assim também no meio. Ó. Vamos anotar, pessoal, tudo que vamos precisar aprender. Ficou claro o que é o vocativo, gente? Digam para mim, sim, não, quer que repita? Sim, ficou. Certo? O chamamento vem sempre com vírgula. Agora, atendendo ao pedido do colega, repetindo e exemplificando. Adjunto adverbial. Quando eu tenho uma palavra ou mais de uma palavra, nós já temos condições de explicar o seguinte, gente. Olhe, aqui, desse A até esse Portugal, eu tenho um período. Dentro do período, eu tenho duas partes aqui bem relevantes. Uma, o sujeito. Eu vou destacar aqui bem muito com esse meu rosa aqui. O sujeito. Esse rosa não, com amarelo. Sujeito, é sobre o que eu estou falando. A história colonial do Brasil, essa parte, por que ela é sujeito? Porque ela que se relaciona com o verbo, embora esteja longe. Deixa eu pegar a cozinha amarela para ficar combinando. Nem tem. Deixa eu ver. Tem não, vou pegar essa aqui. A história colonial do Brasil foi ela que ocorreu. É com o verbo que o sujeito vai combinar, e o sujeito vai combinar com o verbo. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. A história é singular. Ocorreu, singular, não é plural, não é ocorreram, né? Não é as histórias, certo? Então, foi a história que ocorreu. Entre o sujeito e o verbo foram colocadas várias informações. Essas várias informações aí vão estar isoladas por vírgula, certo? Eu vou trabalhar com adjunto adverbial somente de verbo. Somente de verbo. Perceba que ocorreu entre. Eu estou falando bem devagar, que é para vocês terem condições de copiar. Quem quiser e puder o exemplo, certo? A história colonial do Brasil ocorreu. Pula e vem para cá, olha. Entre os séculos 16 e 19. Esse entre os séculos 16 e 19 é uma parte que dá uma informação a mais sobre o verbo ocorrer. Então, eu tenho aqui um adjunto, porque está juntinho, é essa a ideia, pelo menos para mim, adverbial, dá a ideia de circunstância. Adjunto, ADV. Certo? Existem muitos outros adjuntos adverbiais e eles também se relacionam com adjetivos e advérbios. Eu só estou mostrando com o verbo. Minha pergunta é, vocês entenderam esse exemplo? O passo que eu quero que vocês deem é o seguinte, é perceberem que o sujeito é um termo, perceberem que tudo que não é sujeito, que é o predicado, começa aqui, o predicado é outro termo, e que dentro do predicado eu tenho outros termos. Por exemplo, o adjunto adverbial é um termo. Esse é o modelo gramatical que eu quero que vocês coloquem na cabeça, que vocês compreendam para vocês fazerem com ele o que vocês quiserem. Querem que eu repita? Sujeito e predicado são chamados termos. Quando eu divido o sujeito, quando eu divido o predicado em outras partes, cada parte dessa também é chamada de termo. Então, a parte, o termo, a palavra ou mais de uma palavra que eu emprego para acrescentar uma informação em relação ao verbo, eu vou chamar essa parte de adjunto adverbial. Perguntas? Temos não? Eu vou avançar. Aí vocês colocam, vem outras aulas minhas no canal sobre adjunto adverbial, sobre esses mesmos temas aqui, e vem outras aulas e vão se aprofundando, certo? O exercício que eu quero que vocês façam, como próxima atividade avaliativa, eu vou dar um fragmento, identifique sujeito, identifique adjunto adverbial, entendeu? É esse exercício. Vamos lá, adjunto adnominal, repetindo o conceito e mostrando exemplo. Quando você tem mais de uma palavra ou mais de uma que acrescentam informação em relação ao nome. Está aqui, olha. Os termos. Então, esse os determina a palavra termos, que é um substantivo. Então, os é um adjunto adnominal.
é o mais fácil e também o que mais confunde, não sei por quê. Mas quando eu estudei isso, também me confundia muito. Perguntas? A palavra termos é um substantivo. Então, se eu colocar um artigo, os, as, uma, esse artigo funciona como adjunto adnominal. Da mesma forma aqui, olha, Brasil, colônia. Da maneira como eu estou estudando, esse colônia, ele caracteriza aqui Brasil. Da mesma forma que colonial caracteriza Brasil. Então, colônia e colonial vão funcionar aqui como adjuntos ADJ, ADN, adnominal, ADN. O que é o adjunto adnominal? Tudo que eu boto perto de um substantivo para acrescentar uma informação em relação a ele. Vejam que interessante é que quando a gente estuda história, os adjuntos adnominais servem como conceitos, digamos assim, para delimitar períodos, por exemplo. Então, você tem um Brasil colônia, você tem um Brasil império, você tem um Brasil república. Entendem? São coisas completamente diferentes. O que é um Brasil colonial, o que é um Brasil imperial, o que é um Brasil republicano. Perguntas? São categorias de análise, não é de qualquer análise, olha, é de análise historiográfica. Então, historiográfica caracteriza análise. E aqui vocês têm a oportunidade de desenvolver a inteligência de vocês para saber lidar com categorias. No português, eu tenho 10 classes de palavras. 2 delas são os artigos, que são as palavras uma, os, as e suas variações, e elas vão servir para determinar ou indeterminar os substantivos. Outra classe, os adjetivos, são as palavras que caracterizam os substantivos. E o que são os substantivos? Os nomes das coisas. Então, de 10 classes, eu estou falando de 3 para vocês. Quando eu não quero mais classificar as palavras, mas eu quero compreender a relação entre elas, eu tenho o que eu estou mostrando aí na tela. Então, os é um artigo, mas é também um adjunto adnominal. Perfeito? Colonial é um adjetivo. Você tem móvel colonial, casa colonial, Brasil colonial. Colonial é um adjetivo. Mas quando eu penso a relação, ele funciona como adjunto adnominal. Historiográfica é uma característica que pode ser, sei lá, de uma novela historiográfica, se é que existe, sei lá, um conto historiográfico, um conto que tem a ver com a história, querendo ser realista, né, e tal, ou uma análise da história, uma análise aí historiográfica. Então, quando eu penso a relação aqui é de adjunto, ADJ, adnominal, ADN. Perfeito? Perguntas? Eu demorei bastante para dar tempo para vocês copiarem esse exemplo e anotar essas coisas. Beleza? Então, o que eu vou pedir é que vocês vão lá, dado esse parágrafo aí, identifique 4 adjuntos adnominais. Aí vocês já sabem que artigos e adjetivos são adjuntos adnominais, quando se relacionam, né? Aí. Perguntas, dúvidas? O calcanhar de Aquiles e também o mais importante para mim nessa exposição é o aposto. Porque o aposto ajuda muito você a expandir a sua reflexão quando você vai escrever, entendeu? Tentem escrever estabelecendo aposto. Hoje eu li 2 textos e, se eu não estou enganado, tinha aposto, textos escritos por vocês, tá? Pessoas que sabiam usar os 2 pontos e tal. Como é que a gente está definindo aposto? Vamos olhar aí com muita atenção, olha. Acrescenta uma informação ao se relacionar com um substantivo. Eu coloquei termo de valor substantivo, mas nós vamos entender como sendo substantivo propriamente dito. Essas definições minhas são para fins didáticos, tá? São parecidas com o que vocês encontram nos livros, mas não são iguais. Agora, o aposto, ele pode ser retirado, as palavras-chave aí são essas, certo?
E ele pode o quê? Substituir. Estou ensinando vocês a decorar as coisas. Aposto, relação com o substantivo. Aposto, pode ser retirado. Aposto, pode substituir. Percebam aqui, por favor. Olhe. Vou pegar minha caneta de desenhar. Antes do ano de 1500. Aqui eu tenho 1500, que é um numeral, mas ele está aí com um valor substantivo. Antes do ano de 1500. Aí aqui, olha, ano da chegada dos europeus. Primeira coisa, retirado. Concordam comigo que eu posso chegar aqui e eliminar esse trecho em negrito sem nenhum prejuízo para a gramática aqui, para a organização? Alguém, por favor, diga sim, só para não ficar tão solitário. Sim. Obrigado. Antes de 1500, o território que hoje é chamado Brasil, concorda que não tem problema nenhum? Era habitado por indígenas. Acabou. Beleza? Quanto ao retirado, todo mundo entendeu? Eu posso retirar, pular aqui, olha. Antes de 1500, o território, pular para o território e acabou. Professor, substituir. Teste agora. Vamos testar. Substituir. Antes, eu vou precisar de uma simples adaptação. Antes do... Vou trocar o de por do. Antes do ano. Antes do ano da chegada dos europeus, o território brasileiro era habitado por indígenas. Concordam comigo que ficou tranquilo? Eu posso substituir? Aqui, olha. 1500 por chegada. Digam sim, por favor, só para não ficar tão solitário. Sim. Beleza? Tranquilos? Gente, é óbvio que se você nunca estudou isso, isso aqui está parecendo para vocês uma coisa muito complicada, mas não é tão complicada assim. Mais complicado é perceber as classificações dos diversos tipos. Quando vocês forem estudar por um livro desse, por uma gramática que vai mostrar como é que é a organização da escrita considerada culta, considerada padrão. E vocês virem lá os vários casos de aposto, por exemplo, aí decorar isso pode dar maior trabalho. Por enquanto, a dificuldade não é propriamente desse conteúdo, eu tenho certeza. A dificuldade é captar conceito e relacionar o conceito com alguma coisa. Mas vocês estão na escola para aprender, para adquirir essa capacidade de fazer isso. Certo? Vamos para o último parágrafo aqui, em que eu vou mostrar para vocês... deixa eu copiar, porque ali o parágrafo já está analisado. Deixa eu copiar sem análise para eu mostrar. Vocês conseguem ver nesse parágrafo que eu vou transpor para cá. Vocês conseguem ver nesse parágrafo. Bem, depois da minha explicação lá em cima, vocês sabem que o turma aqui é vocativo, né? Estou chamando vocês. Turma, vamos para o último parágrafo? Então, turma aqui, vocativo. Tudo bem, gente? Certo? É um termo à parte, vem com uma vírgula, é um chamamento. Mas quando vocês veem esse parágrafo aqui, vocês conseguem ver sujeito predicado, vocês conseguem ver adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e aposto. A economia do período colonial brasileiro foi caracterizada pelo tripé monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. E, apesar das grandes diferenças regionais, manteve-se no período colonial a unidade linguística, tendo se formado nessa época o povo brasileiro, junção e miscigenação de europeus, africanos e indígenas do Brasil, formando uma cultura autóctone característica. Onde tem autóctone, leia local. Uma cultura do local. Vocês conseguem ver aí sujeito predicado, adjuntos adnominais, aposto, vocativo não tem. Se não conseguem, eu vou tentar ajudar, certo? O sujeito está aqui, olha. A economia do período colonial brasileiro. Tudo que vem depois são informações sobre a economia do período colonial brasileiro. Logo, isso aqui é o sujeito.
Observem que aqui eu tenho dois trechos, um bem curtinho, um A, e eu tenho aqui do período colonial brasileiro, que acrescentam informações a esse substantivo economia. Economia é um substantivo, é o nome de algo, né? É um substantivo. Nesse caso aqui, é um substantivo que funciona como núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. A economia. Ou melhor, economia. Certo? Agora eu gostaria que vocês já fossem capazes de perceber o que eu expliquei lá em cima, não é? Que esse A determina a economia e do período colonial brasileiro caracteriza, dá uma informação a mais aqui sobre a economia. Então, do período colonial brasileiro e A funcionam como adjuntos adnominais. Informações a mais sobre o substantivo. Beleza? Então, essa economia do período colonial, ela foi caracterizada pelo tripé monocultura, latifúndio e mão de obra. E, apesar das grandes diferenças regionais, manteve-se no período colonial, pronto. Eu gostaria que vocês já fossem capazes de, ao chegar aqui, conseguir perceber que, no período colonial, acrescenta uma informação em relação ao verbo. O verbo aqui manter-se. Certo? E já que acrescenta informação em relação a um verbo, é um adjunto adverbial. Nesse caso aqui, o que nós estamos estudando, igual lá em cima, dá uma ideia de tempo. Tem muitos outros, vocês vão poder estudar, ver minhas outras aulas, ver aulas do YouTube, estudar por gramática e por livro didático. Manteve-se quando? No período colonial. Então, no período colonial, ideia de tempo em relação ao verbo, logo um adjunto adverbial. Então, manteve-se o quê? O complemento do verbo aí, né? A unidade linguística, tendo se formado nessa época o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro é o que foi formado, e eu queria que vocês percebessem o seguinte, olha, o povo brasileiro, eu vou destacar de amarelo aqui, o povo brasileiro equivale a um substantivo. É um substantivo, esse povo foi formado. Agora, observa, por favor, que essa parte que vem aqui, olha, junção e miscigenação de africanos e indígenas do Brasil, eu vou colocar com uma cor verdinha. Vocês concordam comigo que eu poderia dizer assim, olha, eu poderia simplesmente retirar essa parte aqui, eu não teria nenhum prejuízo. Deixa eu retirar? Retirei. Manteve-se no período colonial a unidade linguística, tendo se formado nessa época o povo brasileiro, formando uma cultura autóctone característica. Concordam? Digam sim, por favor, que eu posso retirar. Concordam sim ou não? Turma, estou sozinho, desistiram? Desistiu, turma? Sim, professor, olha lá. Beleza? Eu posso retirar, concorda? Sim. Se eu posso retirar, eu suspeito que pode ser um aposto. Uma informação que eu boto ali para acrescentar em relação ao substantivo. Mas só vai ser aposto se eu puder substituir. Então, ao invés de retirar, eu vou substituir. Eu vou retirar o povo brasileiro e vou agora substituir. Tendo se formado, cadê minha seta para eu desenhar? Tendo se formado, vou tirar o nessa época, que eu posso excluir também, a junção e a miscigenação de europeus, africanos e indígenas no Brasil. Concorda que eu posso dizer isso? Tendo se formado a junção e miscigenação, ou seja, mistura, né, enfim, de europeus, africanos e indígenas no Brasil. Então, se eu posso retirar sem nenhum problema ou substituir sem nenhum problema, logo é um aposto. Dúvidas? Perguntas? Deixa eu melhorar essa análise. Repetir, essa é a parte mais interessante da aula, por isso ela vai receber a atenção nesse último minuto antes de eu fazer a revisão.
Então, vamos lá. Tendo se formado, vamos tirar o nessa época. Tendo se formado o povo brasileiro, nenhum problema, tudo certo, eu posso retirar isso aqui, a gramática não compromete nada. Tendo se formado o povo brasileiro. Ou eu posso dizer assim, tendo se formado, vou colocar um A para ficar mais perfeito, tendo se formado a junção e a miscigenação, não sei qual é a diferença de junção para miscigenação, tendo se misturado aí, não é? Europeus, africanos e indígenas. Beleza? Então, veja, o povo brasileiro é a mesma coisa que essa miscigenação de europeus, africanos e indígenas. Se é a mesma coisa, eu troco um pelo outro. Então, o segundo termo aí é miscigenação de europeus, indígenas e africanos do Brasil, é um aposto. Vocês vão aprender isso à medida que vocês praticarem, que vocês estudarem. Revisando para concluir, nós vimos 4 conceitos: adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Vocativo, qualquer chamamento. Adjunto adverbial, uma informação que eu acrescento em relação a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Se eu disser que ocorreu algo e disser o quando é um adjunto adverbial. Se eu disser que uma pessoa é bonita e disser que ela é muito bonita, olha aí a intensidade do adjetivo bonita. Esse muito é o adjunto adverbial. Certo? Ok? Adjunto adnominal, qualquer informação ao redor de um nome para acrescentar algo. Um artigo, um adjetivo, por exemplo, como tem aí em tela, são adjuntos adnominais. Ok? E aposto, quando eu acrescento informação em relação ao substantivo, e eu posso retirar essa informação, ou eu posso trocar essa informação pelo substantivo, e o trecho lá que eu escrevi, o trecho do texto, continua funcionando normal. Certo? Beleza? Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Vocês continuem estudando esses conteúdos, vocês compareçam ao CA, marquem comigo para ver as análises de vocês, e a próxima atividade avaliativa já vai exigir que vocês identifiquem sujeito predicado, complemento verbal, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto, certo? É esse o lance que nós estamos estudando, viu? Tudo de bom para vocês e até a próxima. João